Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje para iniciar o nosso podcast. Você pode se mexer? Posso? Pode. A ideia aqui é a gente ter um podcast relacionado com tecnologia e humor, né. A tecnologia hoje, não só de hoje, né, mas ela é extremamente importante nas empresas e ainda a gente enfrenta, em pleno século XXI, gente, muita dificuldade das pessoas entenderem, né, a importância da tecnologia, a importância, às vezes, de um departamento de TI, e só quem é de TI sabe, né, quantas coisas nós passamos. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o nosso cenário aqui, né. A gente estava falando agora há pouco nos nossos bastidores, e eu falei assim: como é nosso primeiro podcast de apresentação, né, eu falei: "Ah, como é que a gente vai começar, né?" Eu falei: "Vou falar um pouco sobre o nosso cenário aqui", ele falou assim, o Ira já falou assim: "Ah, mas eu que preguei tudo, é você que vai falar, né?" Mas você quer falar? Não? Então Pode falar? vamos falar um pouco do nosso cenário. Então a gente tem aqui, né, o nosso tema principal, que sempre vai ser tecnologia, por enquanto, tá? Vamos ver se vai continuar só tecnologia. Mas é by nós mesmo, né? Que é aquela tecnologia que é da TI mesmo. É uma linguagem que a gente se entende, né? Talvez quem seja de fora e vai assistir o nosso canal de cara não vai entender muito, mas também a gente vai tentar explicar um pouquinho aqui em linguagem simples para que você entenda um pouco da cabeça daquelas pessoas que trabalham aí no ambiente de TI. Elas são um pouco diferentes, né? Mas e já vou falar sobre mim, sobre a minha história na tecnologia, e o Irajá vai falar um pouco da dele também. Mas a verdade é que o pessoal de tecnologia tem um bom senso de humor, viu, gente? A gente vai tratar sobre isso aqui, tratar sobre assuntos muito legais, muito importantes, mas também com um quesinho de humor. Então, nós temos aqui, né, o nome do nosso podcast, Tecnologia em Empresas, né, para empresas by nós. Aí ele criou, né, os nossos personagens. Eu não me acho muito com essa cara de brava aqui, né, Mas é. mas tá parecidinho, né. Não, tá igual. Não, tá igual não. Não, Primeiro que tá ele igual. me botou com uma camiseta que gente, quem me conhece sabe que eu não uso muita cor, né. E aí hoje pra gravar ele falou assim: "Vem com uma camiseta amarela igual que", eu falei: "Não vou, porque eu não gosto de cor", né. E ele tá acho que você tá bem parecidinho, viu. É, eu Só tô que tá mais com mais parecido. cabelo. Mais Não, cabelo do que você realmente tem. não, eu tenho mais cabelo do que tem, né. Tem aqui, ó. Mas eu achei uma graça o nosso estúdio, gente. Muito, muito, muito incrível. E a gente vai receber convidados também, né. Hoje o nosso principal convidado é o meu, né, colega de profissão, não é mais de profissão, mas, ele é o apresentador junto comigo, mas nada melhor do que começar com alguém com tantos anos de experiência na área de TI do que ele, né. Então fala um pouquinho aí de você. Eu vou poder falar? Ai, desculpa, pode É. falar. Então, o podcast Tecnologia para Empresas by Nós foi criado, né, foi idealizado justamente para fazer isso que a Jaque falou. Levar um pouco de humor para as pessoas, né, para os profissionais. E também falar um pouco sério sobre alguns temas que são críticos para TI, né? No dia a dia, que a gente sofre. Começamos também com as tirinhas, né? Nas tirinhas a gente fala algumas histórias que são verídicas, que aconteceram, né? Realmente nesses 37 anos de experiência na área de TI. E a gente vai aproveitar essas tirinhas para como pano de fundo para o nosso podcast aqui. E trazendo a realidade do dia a dia, né, dando um pouco de risada em cima disso, né, porque algumas tirinhas são mais humorísticas, outras são mais dramáticas, né, mas no fundo todas são engraçadas, porque são histórias, bem, peculiares, né, são pérolas aí da TI. E também você que assistir quiser mandar uma história pra gente,
Pode mandar que a gente vai colocar também no formato tirinha, vai colocar lá no Instagram, no LinkedIn, né, no TikTok, enfim, aonde der para colocar, a gente está colocando em qualquer lugar, né, que você possa assistir e ver. E aí vamos usar também como um assunto aqui para discussão. Como a Jaqueline falou, nos próximos teremos aí convidados que estarão também falando suas histórias na área de TI, falando também dessas histórias que estamos contando aqui e trazendo para vocês um pouco mais de conteúdo em relação a como resolver alguns problemas que aparecem no dia a dia, como esses apresentados nas tirinhas, né. A Jaqueline falou para mim falar de mim, né. É, eu acho Eu que falei do seria legal você podcast, se né. apresentar, depois eu me apresento, falo aí um É, pouquinho sobre a minha história na área de TI e por que que eu mudei da área de TI também, porque agora eu não tô mais na área de TI, viu, gente. é. Mas o meu pezinho sempre tá lá, eu sou apaixonada ainda por tecnologia. Eu trabalho com TI há 37 anos, né, nunca me formei em TI, sou formado na área de logística, tenho MBA na área de tecnologia, em gestão estratégica de TI, tenho MBA em gestão de projetos, mas, a TI está na minha vida desde o princípio, né. Eu iniciei na área aí com 14 anos, trabalhando e dando aula. Já fui programador, já fui analista, já fui DBA, gerente de TI. Hoje eu sou gerente de TI, né? Trabalho aí numa empresa de alimentos como CIO. E isso está no meu sangue, está na minha vida, né? Sempre trabalhei com TI e a gente tenta cada vez mais se aprimorar. Tenho bastante cases aí de sucesso, também tenho cases de insucesso. Quem não tem, né? Todos têm, mas todos escondem, né? Essa é um pouco a diferença do dia a dia, né. Mas todos têm aí o seu sucesso e seu insucesso, seu dia bom e seu dia ruim, né. Mas vamos falar dos dias bons, né, porque dos dias ruins já os outros já falam, né. Acho que os dias ruins servem pra gente falar, pra gente tirar um pouquinho de lição também, né. E eu acredito que depois dos dias ruins a gente dá um pouquinho de risada também, né. Tem que dar, né. É, como vocês viram, porque que eu que tenho que falar mais, né, gente? Você vê que ele fala, assim, meio que em forma de Eu sou formal. palestra, né. Eu sou formal. Eu Mas falo a gente vai formalmente. mas vocês vão ver que a gente vai A tirar algumas forma coisas aqui um pouco, engraçadas do Irajá. Se ele mostrar o lado dele, como ele é no dia a dia aqui, acho que a gente vai conseguir rir um pouquinho juntos. Vocês viram que ele falou que ele tem 37 anos na área de TI, né. Eu tenho um pouquinho mais só de vida, então ele tem, né, só de tecnologia aí, praticamente o que eu tenho de vida. Já reiniciou mais servidores que fritou ovo na vida, né. é, verdade. Então, e eu gostei tanto da área de TI, quis sair dela. Mas assim, eu iniciei a minha carreira na área de tecnologia, minha primeira faculdade foi análise de sistema, depois eu fiz gestão de TI, essas 2 primeiras, né, quando eu iniciei a análise de sistemas, eu fui estagiária dele, né, ele foi o que me entrevistou, e inclusive foi muito engraçado, porque eu acho que os gestores de TI, os CIOs aí, ou quem faz entrevista na área de TI, eu ouvi muito isso lá atrás, e na minha entrevista já, eu era uma menina, nem sei quantos anos eu tinha, 20 anos eu acho, e tinha um monte de gente, assim, sentado e falando comigo, né, e daí na minha entrevista ele falou assim, todo mundo me perguntou um monte de coisa e ele com essa mesma cara, me olhando, né, e aí ele falou assim pra mim: "Eu vou só te fazer uma pergunta, como é que você trabalha sob pressão?". Pensei: "Que eu vou responder, né? Ah, eu trabalho bem, quem que vai falar que não, né, o cara que tá te querendo te contratar". Mas, gente, depois que eu entrei para a área de tecnologia, eu vi realmente que é trabalhar sob pressão. Primeiro que a gente trabalha numa área que a maioria das pessoas não entendem a importância, Maioria. né. E assim, eu digo a maioria, tanto os usuários, que é aqueles que abrem os chamados, que a gente Ou que vai não falar, abrem ou os que não abrem chamados, os chamados, né. né. Quanto gente, nós vamos falar também sobre isso, não sei se hoje, a gente vai falar um pouco também, mas vamos entrar um pouco mais a fundo, acho que nos próximos dias, eh, os diretores, CEOs, presidentes das empresas, os donos, né,
Eles acham que às vezes é só apertar um botão, né, que a área de TI É, a ela área de TI é apertar botão e passar fio, né. tipo isso, Onde é que vocês puseram os exatamente. fios? Onde puseram o É seu. onde estão os fios, né. É. Quem passou os fios, E você não né. consegue arrumar? Manuela, não É, consegue ver agora, né? Mas ou demora tanto mais tempo assim para fazer? Como mas é assim? só, né, é É só, só. é só, É, é só fazer mas é isso. só fazer isso. É como se fosse tivesse um botão mágico lá, que eu aperto e do outro lado sai a solução. Bem Simples assim, bem por aí. né. Bem E para quando? Não, para ontem, mas a é, gente aceita amanhã, é, né. é isso mesmo. É incrível. E assim, aí então vim dessa área, fiquei como estagiária, depois virei analista de suporte. Quem é analista de suporte aí sabe quão difícil é essa profissão, né? A gente tem que ser meio psicólogo, meio que entender todo mundo que tá aí, traduzir, né? Traduzir para os outros analistas o que eles têm que fazer. E ser a ponte entre o que o usuário quer e aquilo que realmente vai ser feito, né? E aí foi analista de suporte, fui coordenadora de suporte, e depois eu parti para um outro rumo. Nós abrimos juntos, né? Primeiro ele me mandou embora, tá, gente? Me mandou embora. Depois acho que se arrependeu e pediu para eu virar sócia dele. Aí nós abrimos uma. Eu fiquei com dó, Achou que eu ia eu morrer fiquei de com dó, fome. achei falei: "Puxa vida, que Tadinha, triste, né". coitada. É, E aí nós viramos sócios, né? Aí nós abrimos uma é. franquia que a gente tem. Hoje ela tá congelada, mas assim, ela é uma franquia de tecnologia. Ela a gente trabalhou programação, robótica, inovação, empreendedorismo para criança e adolescente, que é uma coisa que a gente conversa desde sempre, né? Como é importante e como fora do país isso já é importante, né? E já desde muito tempo já trabalhado nas escolas da tecnologia e as crianças aqui no Brasil não têm acesso a isso, né? Então a gente criou algo que realmente fosse importante, né? A lógica, trabalhar a programação, enfim, com crianças. Aí nós, montamos também uma consultoria, né, de tecnologia, trabalhamos um tempo com consultoria, e depois, eu fui para uma outra área. O Irajá sempre trabalhou, né, na área corporativa, acho que você nunca deixou, né, de trabalhar na área corporativa, sempre Não, teve não projetos fora, mas é, sempre trabalhou, né, na área corporativa. ou como consultoria ou como gestor. E eu saí da área corporativa e assim como, né, CLT, né, que se fala, e aí dei bastante treinamento na área de tecnologia. Mas nesse meio tempo, gente, aí eu comecei a fazer alguns, né, fiz uma outra faculdade, fiz pós-graduação na área de desenvolvimento de pessoas, né, neurociência aplicada ao desenvolvimento de pessoas, fiz aí algumas coisas relacionadas a desenvolvimento e treinamento para empresas usando jogos, né? E virei especialista em treinamentos mesmo de liderança, de adolescentes, de jovens aprendizes, né? E recentemente, né, também comecei a trabalhar com implantação de RH. E há um ano e meio, mais ou menos, eu voltei para a área corporativa de vez, né? Dou treinamentos ainda, mas eu sou gerente de RH, né? Olha a mudança. E assim, hoje eu vejo a diferença que é RH e TI, né. E eu sofro do mesmo jeito, porque quando eu vou contratar alguém, a gente trabalha na mesma empresa, inclusive, e quando eu vou contratar alguém para a área de TI, explicar o perfil que tem que ser, que hoje a área de TI não gosta de trabalhar mais, presencialmente, que é só remotamente, né. Vai explicar isso para um diretor de empresa, gente, não é fácil. Mas vamos voltar então um pouquinho, Vamos né, voltar ao assunto. que eu me perco um pouco, né, mas era mais apresentação mesmo. A gente vai né, o tema aqui não é a gente, mas só para explicar por que que a gente fez um podcast de tecnologia, né, e a gente vai linkar a tecnologia com todas as outras coisas que a gente tem aí, tá. E vamos falar hoje sobre chamado? Vamos falar hoje sobre chamado, né. Aquele quadrinho lá em cima, né. Isso. Toda vez que for um podcast novo, vai ter um quadrinho novo? Não, tem tanto dinheiro assim. Ah. É, são Ah, esses tá, só. porque como hoje é de chamado e tá o quadro do chamado, É, não, é que o né, chamado é eterno na área de é que TI, na não tem verdade como tudo vai não ao ter TI sem redor do chamado. chamado, né, não É. existe TI sem apesar das pessoas acharem que dá pra fazer tudo sem chamado, né, por que não fazer sem Mas elas chamado? acham, assim como eu acho um monte de coisa também, né. Então. Achar não é
Tá certo, né? Exatamente. E o Ira já falou na apresentação dele sobre as tirinhas que a gente faz, né. A gente tem aí quem faz as tirinhas para nós é a filha do Irajá. Ela é extremamente talentosa, já trabalhou com a gente também, é a Ellen, tá. E ela que criou também, ela que ajudou a criar todo esse estúdio, ela que tá fazendo a nossa gravação ali, né. E assim, a gente tem então um Instagram, que é by nós, como escreve aqui, né, BY nós mesmo, sem acento, obviamente, pode, by nós pode, tá. Então acesse aí o nosso Instagram, siga a gente, curta lá, tem um monte de tirinhas já, e a gente vai continuar postando. O Ira já falou também para que se você tiver uma história engraçada, a gente vai falar de algumas aqui da nossa carreira, da nossa vida, e também das conversas que a gente tem com os nossos colegas e amigos, né. Mas mandem Isso. para nós, né. As histórias podem postar, na realidade, no site, no bynos.com.br. Hum. Lá tem uma área onde você, coloca a sua história, escreve lá e manda. Vai cair no nosso e-mail e a gente vai reproduzir ela, mantendo todo o sigilo das pessoas. Não precisa nem falar o nome de quem era, né? Uhum. Porque, assim como as nossas tirinhas, elas mantêm o sigilo. Os personagens não são os mesmos, né? Os nomes não são os mesmos, né? Até para proteger aí a questão do direito de cada um, né? Em E das relação à empresas também, empresa, né, em que se a gente relação às falar as pessoas, né? empresas aí dá E não é problema. legal a gente estar expondo aí ninguém, mas é legal ter as histórias, né? Então fiquem à vontade de mandar pra gente. Tenho certeza que vai ser tratado com muito carinho e vai ser também dado lá no final os créditos, né, para quem mandar a história, obviamente, né? Não vamos colocar como nós, mas tem o crédito lá de quem mandou a história. Legal. Então manda essa história pra gente, a gente vai postar, a Ellen vai fazer uma tirinha bem legal. Essa tirinha aqui, vocês podem olhar depois lá no nosso Instagram, né, que é o By Nós Pod, a tirinha é O Chamado, né. E o chamado é exatamente a realidade do que a TI vive no seu dia a dia. Que é quando o usuário pede: "Ô, minha senha não tá funcionando", né, "Reinicia minha senha aí", ou "Ah, que aconteceu com o Wi-Fi?", né, "Meu Wi-Fi não tá pegando no meu celular", ou "Ah, preciso de ajuda com essa planilha aqui", "Ah, o meu RP travou", né, ou "Ah, eu preciso que troque meu mouse, que troque meu teclado". E todas as vezes você usuário, vai ouvir: "Abre um chamado". E aí você pensa assim: "Ah, mas eu não tenho tempo para isso, né". Mas a TI trabalha com chamado e a gente pede chamado, chamado, chamado o dia inteiro, tanto que no fim do dia, de tanto chamado que a gente aparece praticamente a Samara, e não é esse tipo de chamado, né, gente. É um chamado que é extremamente importante para a área de tecnologia, para a gente conseguir ir a já eu quero que ele fale um pouquinho da importância da abertura de chamado. Porque eu vou te falar, é uma realidade. O usuário acha que, isso olhando pelo outro lado, tá? O usuário acha que o pessoal de TI se acha. Então, por que que eu tenho que abrir um chamado? Por que que a gente de todos os outros setores trabalha só com os outros pedindo as coisas e para TI fazer alguma coisa para mim eu tenho que abrir o tal do chamado. Por quê, já? Vamos falar a realidade, né? Primeiro, é uma área de TI, não é uma pastelaria, né? É pastelaria. Tem pastelaria, você faz pedido, né? E por que que na TI você não vai abrir um chamado? A importância do chamado. O usuário ele é interessante porque ele quer ser o primeiro a ser atendido, mas ele não lembra que a empresa tem centenas de pessoas, né? E essas centenas de pessoas têm problemas toda hora, né? E na área de TI não tem centenas de pessoas esperando para resolver o problema. São algumas. E essas algumas têm que dar conta de toda a solução para todo mundo. Agora imagine, se ela for atender cada um que ligar, cada um que aparecer lá, né, dentro vamos dizer assim, no momento que a pessoa chegou que ela quer ser atendida. É impossível. Ninguém seria atendido, né? E como eu falei, não é uma pastelaria, né? Que você chega lá e me vê um de carne e um de queijo que a gente está fazendo e entregando. Tem problemas que são muito mais trabalhosos do que outros problemas. Tem problemas que são muito mais importantes não pela pessoa, mas para a empresa do que outros problemas, né? Sim.
Aí um exemplo, digamos que o cara tá parado lá com 5 caminhões porque não consegue, eh, Faturar. faturar. É. E o especialista tá lá cuidando desse assunto e liga um gerente, que não quer abrir chamado, né, Porque é também, gerente. porque ele é o gerente, pra que que ele tem que abrir chamado? E liga lá e aí ele tá com um problema no e-mail dele, porque ele quer fazer uma inscrição para fazer um curso daqui 2 meses. E quer que você pare para arrumar o e-mail dele. Faz sentido? Não faz. Então Uhum. o chamado permite que haja, prioridade nas coisas atendidas, né. Só que as pessoas não entendem isso, né, elas acham que cada um na empresa, e isso é, vamos dizer assim, psicológico, cada um acha que é único, Uhum. né. Assim quando a gente assim, quando quebra o ar-condicionado da gente, né, a gente acha que é único para manutenção. Verdade. A gente liga lá e fala: "Ó, o ar quebrou, tem que vir arrumar". Como se o técnico estivesse É. esperando você Na ligar, né. realidade, a Não TI tá faz a fazendo mesma nada, coisa né. com a manutenção que o resto faz com a TI. Aham. Mas é mais para descontar mesmo, né. A gente faz isso, daí o cara fala assim: "Tem que abrir aí Olha uma s ordem de serviço". é. Fala: "Mas para quê? Você já está sabendo o que tem que fazer, É. é só abrir a ordem de serviço, não vai arrumar", né. Além de que a manutenção demora dias e dias para vir arrumar, né. Então, por mais que abra a ordem de serviço, eles não vêm, né. Tem jeito. Não é só numa empresa, em todas as empresas é dessa forma, né. Eles aparecem lá, daí bate no ar, olham, Você é. não vai já no primeiro dia de podcast ficar arrumando encrenca com outro setor, você já quer Não. ser cancelado já no primeiro dia, O pessoal de gente. manutenção é gente boa. Ah, tá. Não, são todos Que gente, bom. mas ser gente boa e resolver um problema é diferente, né. Eu conheço bastante gente boa, mas, né. Até eu sou gente boa, mas tem hora que eu não resolvo. É, isso é verdade, É, é então, verdade. não basta ser gente boa, tem que resolver. Tem que resolver. É, Então o que eu já falou, na verdade, a TI, né, ela é na maioria das empresas, né, e até aquelas que não usam, sem saber que estão usam sem saber que estão usando, né, ela é baseada aí nas melhores práticas de mercado, que é o ITIL, né. Então, quem não é, deveria ser, pelo menos, né. é, E é o ITIL hoje que ele fala, né, como estruturar uma TI, como atender da melhor forma, né. E não é o Irajá, né, Jaqueline, não é o Brasil, né, é o mundo que usa essas melhores práticas hoje, né. E o que o Irajá falou realmente é muito importante, gente. O chamado, né, ele é um documento que ele serve primeiro para organizar o suporte, né? Você consegue ter uma organização aí de suporte. Você consegue ter um histórico para você melhorar. Porque imagina você, todo mundo, né, com o mesmo problema, ou acontece o mesmo problema várias vezes. Então eu crio um histórico que às vezes não precisa nem de um especialista, nem de um analista, né? Posso criar aí uma base de conhecimento que o próprio usuário pode acessar, ou até mesmo para o analista procurar lá e enxergar aquele porque gente, parece que os caras de TI têm tudo na cabeça, assim, né. "Olha, ai, travou aqui o meu RP, né. Eu estava gerando um relatório e gerou esse erro aqui". Parece que quando a gente liga pro cara lá, que ele vai saber exatamente: "Ó, Irajá, deu esse erro aqui, o que que é?", né. E às vezes o cara não sabe imediatamente e ele não vai lembrar de todos os problemas que ele já atendeu na vida, né. A gente não tem como, nosso cérebro não faz isso. Então, realmente é um histórico para ir melhorando, né. Como ele já falou, ajuda a priorizar, né, porque existem aí problemas, mais, urgentes do que outros, né. E também não deixa ninguém sem resposta, porque uma coisa é eu chamar e aí daqui 2 minutos o cara vai esquecer. E também dá base para a gente explicar para os nossos presidentes, CEOs, diretores, né, o porquê que tem que investir. porque na realidade muita gente acaba achando que o cara de TI tá sentado lá mexendo com fio, tá jogando, tá fazendo alguma coisa, porque ele não tem a visão do que acontece por trás ali de todo aquele trabalho. É que quando acontece um problema, é necessário pesquisar, avaliar, pesquisa dentro de banco de dados, pesquisa dentro de aplicação, enfim, pesquisa um monte de coisa para chegar numa resposta. E nem sempre a resposta é resolutiva, né. É interessante que na empresa, ele quer a solução de imediato, mas aí eu vou brigar com outros falando isso, mas quando você vê o teu fornecedor de tecnologia para a área de TI, o terceiro nível de suporte,
muitas vezes ele demora semanas para te responder um negócio que você tem lá de problema e que o usuário está esperando e você fica apanhando, né? Porque o usuário quer que você dê a resposta, mas você não tem a resposta, é o fornecedor que tem. E Uhum. muitas vezes ele é falho no suporte, mesmo tendo ITIL, né, tendo toda Sim. a arquitetura, os melhores atendentes, o 0800, enfim, tendo o diabo a 4 de coisa, você liga lá, o cara não consegue te atender, Uhum. não consegue te dar resposta em tempo hábil. Mas você, dentro da empresa como TI, é cobrado nesse tempo hábil. Também vou contar um segredo que é bem interessante. O usuário não quer nem abrir chamada. Imagina se você falar de ITIL para ele, né? Aí ele não vai querer fazer mais nada. O que isso é ITIL? Né? Já tinha o chamado, agora tem o ITIL, aí tem o SLA e tem toda essa parafernália de coisa. Então, é importante, né? A gente vê muita empresa implementando o ITIL e fazendo toda uma estrutura para colocar isso no ar. Eu digo para vocês, eu já coloquei ITIL em 3 meses no ar, em um nível alto, mas não contei para ninguém que era ITIL. Porque se eu tivesse contado, ia demorar 6 meses. Se eu tivesse contado, ia demorar 8 meses. Porque ia ter um monte de gente contra. Uhum. Nós não queremos o ITIL. Nós Uhum. não precisamos do ITIL. Não, não conta Pra essa quê? parte. Para que isso? Não conta essa parte. Sempre Começa a funcionou fazer. assim, né? Começa a mudar o sempre funcionou. Aham. Assim, colocando as peças do ITIL, você não precisa contar e nem fazer eh marketing que está colocando ITIL. Depois que você colocar, você faz. Uhum. Depois você vai lá e mede a tua maturidade de ITIL, né? Nós conseguimos chegar numa maturidade em uma das empresas, aonde nós tínhamos lá dentro todo tipo de ocorrência que o ITIL trata, né? Nós conseguimos transportar, inclusive, o que acontecia lá dentro para o project, em termos de Uhum. projetos, né? Gestão de mudança, enfim, era muito atrelado ao ITIL em um nível alto. Só que quando chegou a empresa a primeira vez, as pessoas nem chamada abriam, Uhum. né? Era quem gritasse mais alto, quem ligasse, quem presencialmente aparecesse lá, resolvia. Os demais, né, que abriam o chamado ficavam numa fila eterna, esperando o chamado ser atendido. Mas isso mudou, né? Isso muda. Esse paradigma aí de sempre foi assim, ele é quebrado. Uhum. Ele é quebrável, né? E com relação ao chamado, ele vai se quebrando quando a pessoa entende que, ao registrar o chamado, ela pode reclamar do atendimento, do tempo do atendimento, ela pode ver o que está acontecendo, ela pode, no futuro, olhar aquilo que aconteceu, caso ocorra novamente. Enfim, ela tem uma parafernália de coisas que isso acaba dando a ela respaldo para um melhor trabalho futuro. E ela Além tem prova também, porque assim, ó, vamos se fazer o não atendeu advogado bem, do diabo aqui, né? Eu tenho também analistas que não gostam de colocar as coisas que fazem no chamado, né? Que deixam o usuário sem resposta, se você né? vê, se as pessoas não gostam de abrir chamado, você acha que os caras de TI gostam de atender chamado? Ninguém gosta de atender chamado. Ninguém Todo gosta mundo do queria estar chamado, lá. né? Porque o chamado é um problema. Ninguém gosta. Assim, a TI chega lá e não tem, ninguém liga para a TI e diz: Oi, bom dia, só liguei para dizer bom dia. Só liguei para dizer que vocês são gente boa. Ah, tá Só liguei... carente, ó, Não, tá carente. a TI só recebe problema Isso é verdade, isso é verdade. e só entrega solução. É. Olha só que injusto, né? A Aham. gente recebe só problema e entrega só solução. Sim. Recebe problema e ninguém aplaude nada, nunca, Uhum. né? Eles pegam, viram as costas e vão embora. Teve uma pessoa, não vou falar o nome dela aqui, né? Que também é capaz dos que não gostam da TI querer pegar o cara, mas foi uma pessoa que 2 vezes mandou um e-mail elogiando o TI. Ah, eu acho que eu lembro disso, era É, num lugar que eu trabalhava com você, né. exato. A gente até fez uma festa, né? Nossa, Nossa, foi quase botamos num quadro. eu "Gente, acho que olha nós aqui, botamos no quadro aquilo lá. olha aqui o que nós Porque ninguém recebemos". manda nada, não manda, não tem. Não existe isso. Porém, né, existem pessoas que são mais, atenciosas, são mais, compreensivas, Sim. né, e além de abrir o chamado, elas tentam te ajudar, né. Mas aí tem outro problema, né, tem analista que não escuta. É praxe do analista não querer escutar o usuário. Isso é um problema, né. A gente está falando do problema do usuário,
mas também a gente tem que entender o problema analista. Porque se o cara não escuta o usuário, como é que ele vai resolver o problema? Verdade. Às vezes o usuário fala: "Eu já fiz isso, já fiz aquilo", e ele continua insistindo para o cara continuar fazendo aquilo e não deu resultado. É a mesma coisa quando eu abro um chamado, por exemplo, na empresa de internet. Cara, a primeira coisa que o cara fala: Já "Desligue reiniciou o desligue e ontem. ligue o modem". Cara, mas isso eu fiz 5, 6 vezes, né, então me Mas escuta, é eu que já tem fiz isso, é que tem gente que não né. faz, né, É, tem gente que não faz. mas assim também tem gente que mesmo que o cara fale assim: "Reinicia", ele vai falar que fez, né, porque ele já tá de saco cheio daquilo ali, né, que ele sabe já que o cara vai falar pra ele. Então, E aí eu vou te falar um negócio, agora falando como vou para o meu lado RH, né, analisando o perfil das pessoas. Olha, assim, eu não vou falar 100% porque a gente não pode generalizar, mas 90% gente, dos analistas aí de suporte de TI, e se a gente for para analista de desenvolvimento, então, meu Deus, eles têm um perfil mais, como é que eu posso dizer? Eles são, muito mais para dentro do que para fora, né. Eles não são muito bons de comunicação, né. Então, assim, você esbarra em algo extremamente importante, porque a base do chamado, a base do atendimento, não só do chamado, mas do atendimento em si, é a comunicação. Então, eu vejo que às vezes também o analista e aí fica uma dica aí, um puxão de orelha para os analistas, porque eu já fui analista e a gente tem que sim se colocar no lugar do usuário, porque, muitas vezes nós passamos um ar de arrogância para o usuário. O usuário se sente inferior, porque ele acha se ele está pedindo ajuda para você, gente, ninguém gosta de ficar ligando ou abrindo chamado para pedir ajuda. Se tá fazendo isso é porque o cara está se sentindo impotente já, ele não sabe o que fazer. Então ele precisa de você para resolver o problema dele. E aí ele abre um chamado, ele te liga para cobrar e aí você é grosseiro com ele. E às vezes você nem percebe, ou você é de propósito, né, o que é pior ainda. Mas assim, não seja grosseiro, né, não, entenda o usuário, converse com o usuário. entenda. E isso é um problema de gente de TI. O Irajá é muito assim, você sabe, que ele acha que o óbvio, que todo mundo tem que saber o que ele sabe, e não é. As pessoas não sabem o que você Devia. sabe. Pois é, e não precisava abrir chamado. Pois é, mas Podiam resolver sozinho. as pessoas não Não tudo, que eu não sei tudo, né, sabem, mas mas a parte que eu sei a 90%. parte que eu sei dá pra resolver. Então, mas as pessoas não sabem que sabe, as pessoas não sabem que o analista sabe. E se eu tô abrindo um chamado, é porque eu preciso de ajuda. Então, existe uma falha muito grave, né, nas áreas de TI, que é essa. E é um pouco de perfil, porque se o cara fez já uma faculdade de sistema, é porque o É, cara não quer mexer com gente, né? mas é grave, né, você chegar lá e o cara tá com o cabo desligado da tomada e ele fala que o computador não funciona, né. É grave você chegar lá e aí perguntar: "Por que tá a luz desligada?". "Não, é que não tem luz", né. Tem coisas graves realmente, né. É grave, ele tá tentando mandar um e-mail mesmo estando desconectado da internet, e aparecendo mensagem: "Você não está conectado à internet". E tudo isso é grave, mas nós temos que ouvir. Realmente temos que ouvir, né. E tem que Temos, se a ouvir. gente não ouvir, não descobre, a gente tem que ir lá descobrir, Exatamente. né. Mas que nem a Jaqueline falou também, o cara sai de manhã de casa, impotente, às vezes até, Não sabe o que aconteceu na vida né, do cara. cabeça Que cheia. E isso, aí chega na gente. empresa e vai abrir o chamado, né. E Então, daí ele não quer abrir chamado também, né. é. Aí ele fica nervoso. É dos 2 lados, É, né, é tem dos de 2. todo jeito. Agora eu lembrei de uma história que quando eu trabalhei eu era estagiária ainda. Não sei se você lembra disso. Eu não, não lembro Mas dessas coisas não. você nem lembrava que eu existia quando era estagiária. É verdade. Mas eu era estagiária e me ensinaram certinho, porque quando eu cheguei na empresa, né, estava bem na fase, assim, tinha acabado de implantar tudo, estava tudo redondinho, né, ai, tinha o chamado, então, assim, tem que pedir chamado, não pode atender sem chamado. E aí era a hora do almoço, eu era estagiária, era a hora do almoço e todo mundo almoçava e ficava na sala, mas desligava as luzes e ficava na sala. Só que eu não era meu horário de almoço, eu estava ali para atender, né. Então ficava só eu, a estagiária, né. E acho que tinha umas 3 pessoas, assim, né, na sala.
em horário de descanso e o telefone tocou. E eu atendi. E aí eu escutando a pessoa: tá, você tá com problema no e-mail? Aham. Então tem que abrir chamado". Daí, eu não lembro exatamente o que a pessoa falou do outro lado. "Não, mas eu preciso que venha ver agora", algo assim, né, "venha ver agora". Aí eu falei assim: "Não, mas você tem que abrir chamado". Aí eu falei assim, eu benevolente, né, falei: "Vou fazer um favor, eu vou abrir chamado para essa pessoa, já que ela não quer abrir chamado, né. Qual que é o seu e-mail? Que eu abro um chamado para você". E a pessoa respondeu o e-mail dela, que era presidente arroba, né, da empresa ponto com ponto br. E eu pedindo, mas eu estava bem ensinada, tinha que abrir chamada. Sim, Aí quando eu falei alto, porque daí eu no telefone falei assim: "Ah, é presidente arroba nã da empresa?". Daí não é presidente, né, mas era o nome do presidente, né, não vou falar o nome dele. É o nome do presidente da empresa. Aí todo mundo começou a me fazer sinal assim: "Não, não, não". Mas eu queria que abrisse chamado, pois né. é, aí esse é outro problema, porque apenas os mortais têm que abrir chamado, né. Não, mas também o O presidente da gerente, o empresa, não, o presidente, gerente, vamos mas ele lá, o tem gerente secretária, né, ele tem secretária. é, E tem, o tem, gerente tem, tem 2 mãos também, né. tem, tem, Tem um tem. computador e outras coisas ele faz, agora abrir um chamado não. O que que ele tem de É, diferente? Ele é, tem que ser exemplo, isso é verdade, ele isso é deveria abrir o verdade. chamado. Assim como conheço muitos gerentes que abrem chamado, Sim, sim, isso eu não posso sim. dizer que não, os gerentes não abrem Não, chamado. eu Tem abro muito gerente chamado. que abre chamado. Agora, tem muito gerente que não quer abrir, Não. mas ele sofre, parece bobo, ele sobe lá na TI, Uhum. aí fica O lá tempo o esperando, tempo de abrir o né, chamado era aí muito ele mais fala rápido. tudo que ele precisa, a gente fala: "Ah tá, a gente vai ver". E aí a gente abre um chamado para ele. É. Quer dizer, ele perdeu mais tempo na vida do que se tivesse aberto o chamado Uhum. ou abrisse o chamado e ligasse, né, mandasse um WhatsApp. Sim, tem várias formas dele se comunicar, mas ele acha que é mais fácil ele ir lá. Tinha um filho de Deus que imprimia os negócios. Ele imprimia os erros e levava para a gente ver, Ai, Jesus. né. Na época do Era WhatsApp muito não, mais isso faz um ano atrás. fácil. Isso não é isso é um ano De atrás. 30. Ele imprimia os erros, levava lá e dava na mão, Ó, tô né. com esse erro aqui. Então, cada pessoa é uma pessoa diferente, né. E também essa questão da empatia é importante, porque as pessoas elas tratam problemas de forma diferente. Sim. Elas encaram problemas de forma diferente. Assim como para uma pessoa o problema pode ser, eh, ignorável até, né, falar: Uhum, "Ah, tô com um problema, vou fazer outra coisa", abre um chamado e eles vão resolver, quando eles resolverem eu continuo isso aqui. uhum. Para outros a pessoa pode parar e chorar. Sim. Né, falar: "Ah, porque isso aqui não tá dando certo, porque minha vida não tá dando certo, agora aconteceu mais isso aqui", né, pode ser o fim do mundo. Então Isso é entender as verdade. pessoas é importante, né. É. Você falou, assim, que eu sou muito de dar a resposta achando que as pessoas sabem, realmente sou, né. Uhum. Eu não gosto muito de explicar o óbvio, Sim. né, o óbvio é óbvio, todos deveriam saber, Uhum. né. Mas eu sou muito de ouvir as pessoas. Isso é verdade. Né, a gente pegar e cobro muito de todas as equipes que trabalhei isso. Uhum. Escutem o cara, né, porque normalmente, mesmo a pessoa indo no departamento, a primeira coisa que o analista faz é: "O que que você quer?", Uhum. mas com um tom de voz, né, muito amigável, né. Uhum. "Quer o quê? Que deu?", né. O cara Não é já assim, tá o cara já tá péssimo. péssimo. Meu E aí ele Deus. começa a explicar e você corta ele. É. "Não, não é, não, isso aí não é". Uhum. "Não, mas como isso aí não é?". Eu já presenciei muitas vezes isso. Uhum. Né, e pedi, falou: "Para um pouquinho, me explica o que aconteceu". E depois que o usuário explica o que aconteceu, é muito mais fácil a gente dar a solução do problema, Sim. né. Tem até uma frase que diz: "Se você ler o problema inteiro, você tem 25% da solução", Verdade. né. Então, se você não lê o usuário, esqueça, né. Você sempre vai estar correndo e arrumando encrenca, briga com as pessoas, né, porque começa com um atendimento ríspido e termina numa briga. Uhum. Né, porque as pessoas acabam e depois elas não querem mais ser atendidas por você, tem mais isso, É. né. Ela liga lá e diz fala: "Eu vou falar com o José", "Não, E deixa vai tu falar não". mal de você pelas costas. E vai falar Deus mal, o livre. Não, porque né. não, eu não quero nem saber. Se for o Irajá que for me atender, É. aí Agora já tenha certeza que notícia ruim é que mais chega, né. uhum, As boas ficam para trás, as notícias ruins é que chegam até o ouvido dos outros. uhum. Então, é importante você ter um nível de atendimento, você atender a pessoa da forma que você gostaria de ser atendido.
Sim. Você prestar um serviço da forma que você gostaria de receber um serviço. Acho não, isso é a base do sucesso de quem presta serviço, de quem faz suporte. E também olhar e entender que na empresa não são usuários, são clientes. Uhum. São seus clientes. Aquele cara chato que vem todo dia pedir a mesma É coisa. cliente. Desbloqueia meu usuário, ele é cliente. Ele não é usuário, ele é cliente. Você está lá porque ele existe. Se ele não existisse, ele não teria Não precisava de problema, você. né. Então você está lá porque ele existe. E até hoje né, até esse momento, ainda a IA não tomou conta de tudo, você vai continuar lá atendendo ele. Mas daqui a pouco a IA também pode fazer de uma forma muito amigável Uhum. aquilo que você não faz amigavelmente. E aí você vai reclamar que a IA tomou o seu lugar, né. É verdade. Então fica a dica aí para os 2, né, os 2 tipos, né. Primeiro para o usuário entender que o chamado é importante colocar informações. Gente, porque uma outra coisa, que agora, né, me veio aqui na cabeça de tanto chamado que eu já atendi na vida, uma outra coisa que é extremamente ruim também, é você pegar um chamado, você é analista, né, de TI ali, você abrir um chamado e ter 3 palavras no título e 2 no corpo. É, parou de funcionar. Tipo isso. Não tem como o cara resolver se você não dá informação para ele. Então o chamado é importante por isso. Não é uma simples formalização, né, do que você está abrindo, mas é importante para você ter a comunicação correta, você passar a informação correta para a pessoa que vai te atender e em contrapartida essa pessoa vai ler a informação, se precisar de mais informação ela vai pedir para você, e assim, né, vai construindo esse histórico e o atendimento vai ser mais bem feito. Então, usuário, abra chamado, abra chamado. Eu hoje sou gestora, sou gerente de RH, eu abro os meus chamados, né? Eu coloco todas as informações. Sabe por quê? Porque eu já tive no outro lado uma vez, né? E eu penso assim, como que aquele analista, e pense isso, como que o cara que vai me atender, o que que ele precisa de informação para me atender? Né, então eu coloco todas as informações lá, coloque tudo que você tiver de informação. Quanto mais informação você colocar, mais correta, mais rápido você vai ser atendido, tá. E e do outro lado, os analistas, se coloquem no lugar do usuário, seja gentil, né, se tem muito problema na tua empresa, faz um workshop, né, de uma forma divertida, de uma forma peça ajuda aí pra gente do RH para fazer, né, se às vezes você não consegue falar, você é direto, você não sabe, né, como fazer de uma forma lúdica e divertida para as pessoas entenderem, que as pessoas aprendem mais da forma divertida, tá? E falando aí de especialista em pessoas. Mas o que tem de divertido em chamado? Tudo é divertido. A gente pode Só se transformar ele abrir um a chamado e pedir gente uma cama elástica. ah, meu Deus. A gente pode transformar todo tô falando do conhecimento, Irajá. O Não, beleza. conhecimento a gente pode sim fazer ser divertido. Então, assim, explique da melhor forma, sem não precisa ir de um workshop de 1 hora, gente, 15 minutinhos, né, faz em grupos 5 pequenos, minutos 5 você minutos, explica, explica a a pessoa sai sabendo e importância. continua sem fazer. E a essa é boa. E É. é verdade. Mas assim, você pode tentar explicar, que nem ele já falou, você não precisa falar de arte, você tem que falar aí, né, você fala que o chamado é um recibo dele, que ele vai poder cobrar depois, Eu nunca né, peço que recibo. Eles vão falar isso. E mas sempre tem um mas porquê é de não fazer. importante, né, Não, com certeza. que o SLA é um pacto que você está fazendo de tempo com ele, olha, você colocando lá, você vai ter o tempo que você vai ter ser atendido. Eu tenho Algumas certeza pessoas vão te xingar se falar que é pacto, aí elas ah vão falar: "Eu sou evangélico, eu não faço pacto". Oh, meu Deus. Mas olha só, tenho certeza que você já ligou e todo mundo aqui já precisou em algum momento, ou caiu tua internet, ou tu ficou sem luz, Aí eu prefiro ficar ou sem do que ligando pra abrir chamada. mas tu já ligou, Já. já ligou. Ou tu precisou ligar no banco, né, Não que é foi um chamado via telefone, porque vamos lá, tem chamado não também que foi tu positivo. escreve então, mas aí é esse o ponto. Se você toda vez que você precisa de um analista técnico, não seja de TI, mas técnico, que você precisava para resolver o seu problema, e você, já achou ruim, então a gente, como Ah, profissional da teve área, tem que se colocar no te lugar da te pessoa e atender da melhor teve forma. um lugar que eu liguei que foi bom, vou falar qual.
no Hum, Netflix. Nossa, hum. eles atenderam muito bem, mas não resolveram o problema não. Mas tu ficou feliz, Mas eu pelo fiquei menos. feliz. Eu Pelo continuei com menos o ficou problema, feliz. mas feliz. Depois de um tempo, o problema se resolveu sozinho. Eu se resolver sozinho é boa, porque as coisas também se resolvem sozinhas, né. É. Mas eu também tenho alguns lugares que eu já liguei e que são geralmente não é cultura brasileira, né, geralmente é cultura de fora isso aí, de atender diferente, atender melhor. Mas, a gente tem que realmente se colocar no lugar do usuário, primeira coisa, né, e o usuário se colocar no lugar do analista, né, porque afinal de contas somos clientes sim, né, como usuária, mas também somos colegas, né, então não é o cara chato, o cara que se acha, o cara, né, às vezes ele se acha um pouquinho, mas o fato é que a gente tem que trabalhar em harmonia para as empresas darem certo, para a empresa ir para frente, para a área de TI ir para frente, para as coisas funcionarem da melhor forma, né. Então, assim, eh, nós vamos mais alguma coisa que você quer falar de chamado? Não, só falar novamente da tirinha, né, acho que é legal olharem no nosso Instagram. Instagram a tirinha. Instagram. Ela foi feita já dentro desse contexto, né, de pedir o Uhum. chamado de uma forma bem engraçada, e até no final ela mostra a menina do chamado lá, né, do quadro. Por quê? Né, porque realmente tem gente que não tem a dimensão da importância do chamado, não entende o que é o chamado, né. E acredito que se nós fôssemos falar aqui mais de chamado, a gente ia muito longe, A gente vai falar né. mais sobre chamado, É, mas em não outras tirinhas hoje. a gente É, tem essas coisas, mas aí também ele vai para o lado humano da pessoa, né, para sim. entender a questão humana, né. Apesar que hoje era para mim ser entrevistado, mas quem falou mais foi ela. A gente Aí vai eu ser já não sempre entendi assim, isso. vai ser mais ou menos No assim. próximo vamos ter um É que se eu deixava convidado. deixar você falar mais, as pessoas vão dormir, entendeu. Não, É, brincadeira, brincadeira. no próximo nós vamos ter um convidado, nós vamos obviamente divulgar antes quem Sim, será, sim. e o assunto, né, Aí eu também. prometo tentar falar menos que o convidado. É importante, porque senão a gente vai estar aí bastante complicado, né. Então, pois é. Mas, É. gente, esse aqui é o nosso primeiro podcast, né. Não existe um formato, não existe uma, né, a gente vai descobrindo aí, a gente vai É, o cara do falando. YouTube disse que existia, né. E eu Então assisti um monte para poder ver como é que fazia, como é mas que a gente não vai construía. seguir formato de ninguém É, não, a gente mas vai fazer o nosso a próprio conclusão é e que faz do jeito que quer, é né. mais ou menos isso, cada um faz do seu Cada um jeito. fala o que quer, É. aí é cancelado, daí é não sei o que lá. Então, a única coisa que eu não quero é que a gente seja cancelado e processado, pelo amor de Mas para que Deus. seríamos processados? Quem que vai processar a gente? A gente não tem nada, né, pra tomar. Ah, não tem nada para tomar, não chamo ninguém nem de meu bem, senão já tomam. Então, pois é, Já tem que tá tomar feia a muito coisa, cuidado. então tem que tomar muito cuidado aí com as coisas, né. Mas E ninguém vai processar nós não. espero que não. Vai processar por quê? Só para ter dor de cabeça, né. Mas nós não vamos falar piada também que seja, É, é melhor né. Eu não não lembro vamos nenhuma. nem melhor Eu não não entra lembro nesse nenhuma assunto, da quinta série. não entra nesses assuntos, né. É, que a quinta série mora aqui, gente. Mas gostou, Irajá, do nosso primeiro podcast? Gostei, acho que foi fácil aí de Foi falar. fácil? Fala o que fala, Fala normal. o que vem na cabeça, né. Um É, pouquinho não de filtro só, né, pra a não gente só tenta não falar besteira, né. então. Mais besteira do É, que do que fala, né. Mais besteira do que faz, é, vai importante, de boa, importante. né, vai de boa. Mas foi muito bom esse tempo aqui, né, com o Irajá, relembrando, a gente vai relembrar bastante coisa da nossa vida, Vai. né, da nossa carreira, e assim, A gente gente não manda beijo pra ninguém, né, não manda beijo, nem não, abraço, por essas enquanto não, coisas. só se as pessoas pararem nós na rua, É. assim, a gente ficar muito famoso, as pessoas vão pedir, daí a gente faz uma Não, listinha. mas eu nem saio na rua. É o Então o então não vai velho rolar. não sai na rua, Então não vai rolar. Mas né. se vocês quiserem beijo, pode pedir, tá, a gente manda. É, e Principalmente quem quiser patrocinar nós também, é né, fica à verdade. vontade. Eu tenho uma caneca da Coca-Cola, mas a Coca-Cola não tá patrocinando nós, tá, é só pra ter uma caneca que combinasse com a mesa mesmo. É um dia, quem sabe, Quem a sabe? gente apareça até no rótulo da Coca-Cola. Olha só. Procurados. Gente, então o nosso podcast de hoje foi para falar um pouco sobre chamado, né, que é realmente acho que é o coração aí, né, da nossa área de tecnologia.
e a gente vai trazer outros temas, né. Podem pedir temas pra gente, então entre aí no nosso Instagram, né, no By Nós Pod, ok? Mande as suas histórias, se vocês quiserem que a gente entreviste alguém gente, não parece, tá, mas o Irajá conhece a maioria das pessoas top da galáxia de TI do Brasil e fora dele, né, com Eu essa conheço, cara eu eles que não conheço. te conhecem, Eles né. que não me conhecem. Mas ele tem muitas pessoas aí que topariam vir conversar com a gente, né. Então pode pedir pra gente, a gente vai tentar contato com as pessoas, a gente vai trazer temas que vocês trouxerem pra gente, a gente tem alguns temas aí que a gente quer conversar. Vamos trazer convidados, vamos falar sobre histórias reais e vamos trazer sempre um pouco de conhecimento. Então, hoje foi a questão do chamado, né? Da importância do chamado para o usuário e para a área de tecnologia, né? O quão é importante. Então, não esqueça de seguir o nosso podcast, de curtir nossas histórias, de comentar, mandar, né, as suas histórias aí, tá bom? E nós vamos ficando por aqui, né. Hoje nós vamos fechar. Quer falar alguma coisa para Eu quero, encerrar? eu quero falar, olha, prestem bem Você viu atenção que ele vai falando, ele vai se e ele acha que ele tem que ficar é por muito causa do pertinho do microfone microfone, aqui, mas não senão ninguém precisa ser escuta. muito perto, não precisa tanto não. Tá, então prestem atenção, vou falar só uma vez, porque é igual professor que dá curso de homem-bomba, só consegue mostrar uma vez como é que faz. Mas presta atenção, abra um chamado, não fica enchendo o saco, não fica lá de frescura, abra o chamado. E pronto, você vai ser bem atendido, beleza? Combinado? Da minha parte é isso por hoje. Ótimo. Então, não chama a Samara, gente, chama o chamado mesmo, tá. Gente, obrigada, obrigada, né, por vocês Obrigado. assistirem, né, o nosso podcast, Nem que seja 10 né. pessoas, se Não, 10 já tá já bom. tá ótimo, né. É, 2 É. estão aqui ali do lado, vão ter que assistir, já são Esses 2, já estão só falta assistindo, 8. né. Já temos pelo menos já tem um público aqui, né. Obrigados, mas estão aqui, né. É, minha mãe não vai assistir que já faleceu, né, Meu porque senão ela Deus, assistia, gente, eu né. falei pra ele não fazer esse tipo de piada, Jesus. Não, mas ela Não, mas assiste. ele tinha que Mãe fazer. assiste, a tua mãe vai Ele assistir. tinha que fazer. Tua mãe vai assistir, mas a minha já não pode, coitada, né, faleceu. Ai, meu Senão ela Deus do céu. assistia. Com certeza, sua mãe era Sim, maravilhosa. mãe é mãe, né, não tem jeito. Gente, obrigada mais uma vez, tá. Vamos ficar por aqui, então não esqueça, siga-nos, né, mande as suas histórias e logo, logo a gente está de volta com mais um podcast que eu adorei esse cenário, adorei isso aqui, eu amo falar, né. É, Então percebemos. então daqui um tempinho a gente já tá de volta, vamos ver qual vai ser a nossa frequência aí, né, conforme vocês forem assistindo, mandando por as pessoas, a gente vai crescendo e vai gravando mais, tá bom? Então um beijo, abre chamado, hein, Até beleza? mais. Um Abre chamado, um abraço. abraço.